Bem-vindos ao debate. Sabe, geralmente quando pensamos no desenvolvimento histórico de qualquer grande movimento global, a gente costuma usar a lente daquelas grandes rotas comerciais marítimas, né? Uhum, sim. A logística pesada. Exato. Você olha para o mapa e vê navios enormes, portos bem definidos, cálculos de rota. É tudo muito visível e estruturado em torno do deslocamento físico de carga de um ponto A para um ponto B. E a gente assume que o poder do movimento reside inteiramente nessa engenharia. E é uma imagem poderosa, porque veja bem, a logística nos dá certo conforto. É muito fácil medir o impacto de algo que você consegue rastrear ali no mapa, né? Com certeza. Mas a natureza muitas vezes subverte essa logística corporativa. Pensa, por exemplo, em um sistema de raízes subterrâneas. É algo orgânico, é silencioso, invisível na superfície. Não tem, tipo, rotas perfeitamente retas ou portos de embarque. Sim, é bem caótico se você olhar de perto. Exatamente. No entanto, é justamente essa rede capilar operando debaixo da terra que sustenta uma floresta inteira, sabe? É isso que permite que ela avance por quilômetros. E é exatamente essa tensão, essa disputa entre as rotas comerciais da logística institucional e as raízes subterrâneas desse crescimento orgânico que nos traz ao nosso foco de hoje. Uhum, é o cerne da questão. Isso, vamos explorar a essência da missiologia cristã. E, para isso, nós vamos ser guiados pela pesquisa e pela obra superestruturada do professor José Márcio Lacerda. E, claro, a título de registro, o material utilizado tem Copyright 2001-2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. É uma obra incrivelmente abrangente. Muito profunda. Ela analisa tanto o legado histórico quanto o papel contemporâneo da Igreja na expansão do Evangelho. A grande questão que emerge da nossa análise de hoje é, afinal, missões devem ser compreendidas como um esforço puramente institucional, estratégico e transcultural, ou seja, aquele deslocamento físico de fronteiras, Ou, por outro lado, se a verdadeira força motriz é descentralizada, né, baseada nessa capilaridade e no caráter de cada indivíduo comum no seu dia a dia. Perfeito. Eu, do meu lado da mesa hoje, vou defender que o texto comprova, através do sucesso histórico, que esse modelo estruturado e transcultural não é só útil, ele é o motor principal da expansão, gerando uma espécie de dívida histórica. E eu, em contrapartida, vou argumentar que a mensagem central desse material, na verdade, subverte essa hierarquia toda. O texto enfatiza que a missiologia é muito mais uma questão de caráter pessoal e testemunho orgânico local. E, para começar a estabelecer minha posição aqui, eu olho para a base analítica do material e, olha, a conclusão me parece bem cristalina. A história registrada ali nos mostra que a força motriz do cristianismo moderno no Brasil foi inegavelmente o esforço transcultural organizado. Você diz pelo volume de agências que vieram para cá. Pela estratégia mesmo. Sem a logística dos navios, não haveria floresta no Brasil. O texto cita evidências históricas muito claras, sabe? Em 1855, você tem a chegada da tradição congregacional pelo Robert Calley, ou Chicalei. Certo, os pioneiros. Isso. Depois, em 1859, a presbiteriana. Em 1876, a metodista, fundada lá pela Nilma. E continua. A Batista em 1881, a Assembleia de Deus em 1911, ali com Gunnar Wingren e o Daniel Berg. Até a quadrangular em 1946 pelo Arnold. Essas missões estrangeiras provam que o deslocamento intencional, logístico e geográfico é o padrão ouro da missiologia. É um legado inegável, eu concordo plenamente com a cronologia. E a conclusão lógica que eu tiro do texto, então, é que a igreja de hoje deve assumir uma postura institucional idêntica. Porque tem, tipo, 1/4 da população mundial que não conhece a mensagem. A gente precisa dessa estrutura. Eu entendo perfeitamente o seu ponto. E a minha perspectiva, ela reconhece totalmente a importância da história, mas eu acho que o verdadeiro cerne teológico do texto que nós estamos avaliando não está nesses marcos institucionais do passado. Não.
Mas eles são tão proeminentes no estudo. São proeminentes como ponto de partida, não de chegada. O cerne está na redefinição orgânica do que significa ser um missionário hoje. O texto define a missiologia como a multiforme graça de Deus. A multiforme graça. Isso. E ali, o foco não é a fundação constante de novas denominações institucionais. O material até atesta isso mencionando igrejas derivadas, tipo a Brasil para Cristo e a Deus é Amor, que nasceram do solo nacional, né? O foco passa a ser a transformação do caráter genuíno do cristão. Mas isso não exclui o envio, exclui. Não exclui, mas redireciona o peso. A obra traz uma citação brilhante do Dick Wills. Cada coração com Cristo é um missionário e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Veja bem, isso democratiza a missão de um jeito absurdo. Coloca o peso fundamental na integração orgânica da fé na vida local, não só naquele envio estruturado e caro que cruza o oceano. É uma frase de efeito maravilhosa, mas vamos aprofundar esse ponto geográfico então. Essa tensão entre o que eu chamo de dívida histórica e o que você chama de urgência local. O Brasil é o que é hoje em termos de capilaridade cristã devido a um investimento massivo de nações europeias e norte-americanas, certo? Sim, houve esse capital financeiro e humano investido. Exato. O texto me parece exigir explicitamente que se retribua essa dívida enviando missionários a países sem o evangelho. Como é que a gente pode ignorar o chamado explícito do material para o envio internacional quando ele mesmo estabelece que a expansão ocorreu através dessas missões estrangeiras? Eu não acho que a gente deva ignorar, mas há uma nuance muito profunda no texto que eu acho que a gente precisa iluminar aqui. O material alerta que a região do mundo que mais precisa do evangelho passa a ser, a partir de agora, o meu país. O meu país? Mas e o resto do mundo? Calma, a questão é metodológica. O texto argumenta que o material usa essa história toda do envio apenas como um pano de fundo. O objetivo é redirecionar a responsabilidade de volta para o ambiente imediato do cristão, afirmando que é a partir da localidade que Deus levanta novos convertidos que vão eventualmente gerar impacto global. Mas, peraí. Eu entendo que a localidade é vital, mas há uma diferença hierárquica na ação. O texto cria uma clara estrutura. Pensa nas citações históricas que sustentam a primazia do missionário transcultural. William Carey disse aquele negócio famoso, né? Eu irei para baixo, mas vocês segurem bem as cordas. A clássica analogia do poço, sim. Isso, de descer no poço, e o Adoniran Judson fala sobre alcançar o campo missionário de joelhos. Tudo isso cria uma estrutura onde o cara que cruza a fronteira, é a ponta da lança. E o resto da igreja, serve como base de apoio logístico e espiritual. Orar, contribuir, ensinar. Eu questiono seriamente essa leitura puramente hierárquica. Se a gente aceita a premissa do texto de que a missiologia não deve ser uma atividade separada para um departamento, para um missionário, mas sim algo que influencia todas as áreas da vida, então segurar as cordas não é, em absoluto, um papel secundário. Eu proponho uma analogia diferente para a gente pensar. Manda. O ecossistema da igreja não é uma corporação, não é uma empresa com representantes de vendas externos correndo perigo enquanto tem uma equipe confortável na matriz. Mas a assimetria de risco existe, não dá para negar. Um missionário num país fechado sofre mais perigo físico do que um engenheiro em São Paulo. Risco físico, sim. Mas ontologicamente falando, em termos teológicos dentro do texto, a interseção local tem exatamente o mesmo peso que a viagem transcultural. Porque, e o material é taxativo nisso, é o Espírito Santo quem, em última análise, convence o homem do pecado. Não é o passaporte carimbado ou o orçamento da agência. Eu concordo que o convencimento é espiritual. Mas aí nós batemos de frente com a fricção geopolítica do mundo real. Porque assim, o texto menciona a necessidade explícita de planejar, ensinar, executar. Fala da tríplice comissão de Cristo, ver, orar e ir. E esse ir
Para nações fechadas ao evangelho, não acontece por acidente. Não acontece mesmo. O material lembra, citando Lucas, que para Deus nada é impossível. Mas depender apenas do caráter individual desse engenheiro ou desse estudante, sem uma estratégia focada, sem um andaime institucional, é negligenciar toda a preparação e a logística que a história denominacional nos ensinou. Como você quebra uma barreira geopolítica sem instituição? Olha, eu concordo que a ação estruturada teve seu papel, mas eu vou usar a própria conclusão do texto como refutação para esse seu ponto. A missiologia, segundo a obra, não é só sobre planejar, mas reflete o caráter do cristão genuíno. Certo, mas o caráter genuíno substitui o planejamento? Ele suplanta, ele vai além. Reitera aqui que o objetivo final descrito na fonte é defender a bandeira de Cristo e não bandeiras denominacionais. E sabe por que isso é crucial para países fechados? Porque a instituição vira alvo? Exatamente. Uma agência ocidental enorme, altamente financiada, chegando num país restrito, é vista como uma ameaça política corporativa. Ela é bloqueada na fronteira. O andaime desaba antes de construir o prédio. Isso é um fato geopolítico bem comum, infelizmente. Agora, pega aquele profissional, o médico, o engenheiro de software, que tem um caráter genuíno e irrepreensível, e se muda para aquele país a trabalho. Ele não carrega a bandeira institucional que atrai resistência. Ele carrega a essência. O poder do evangelho, que muda trajetórias de povos e nações, flui primeiro desses indivíduos comuns. Sabe, eu vejo o brilhantismo tático dessa infiltração orgânica. Mas no momento em que esse médico toma a decisão intencional de pegar um voo para lá com esse propósito em mente, ele acabou de usar a minha logística. Ele usou as rotas comerciais. Exatamente, ele não foi pelo mar a nado, ele precisou de conselhos, precisou que uma visão transcultural coordenada o enviasse. É o planejamento de que a pesquisa fala, só que veja bem, disfarçado. Entendam, mas a roupagem muda a dinâmica. Ele se integra à sociedade local não como um especialista religioso externo, mas como parte do tecido social. É o testemunho local, diário. Ele é a raiz subterrânea agora. É uma perspectiva fascinante. E acho que é o momento da gente dar um passo para trás e resumir como essas evidências nos trouxeram até aqui hoje, né? Sim, acho fundamental. Do meu lado, eu reitero que a leitura que faço do material destaca a indispensabilidade dessas missões transculturais estruturadas, em respeito ao legado histórico e à escala da tarefa. Precisamos da engenharia dos navios e do suporte pesado de agências para pagar essa dívida histórica. E da minha parte, o que eu reforço é a primazia de uma missiologia que é baseada no caráter orgânico, no ecossistema, no testemunho local diário. A história é a nossa base, sim, mas o futuro da missão está na descentralização e no envolvimento genuíno de cada coração. E a grande área de convergência entre nós dois, e que o material deixa claríssimo, é que a intenção da missão surge do coração, tanto de Deus quanto do cristão, né? Com certeza. O papel fundamental da igreja é alcançar pessoas, e isso exige ação. Exige comprometimento absoluto de todos nós, independentemente se a geografia é do outro lado da rua ou do outro lado do oceano. Perfeito. Eu acho que tensionar essas duas perspectivas traz um valor gigantesco, porque compreender essa dualidade entre o envio estruturado de um lado e o impacto orgânico do outro fortalece muito a maneira como esse material pode ser aplicado no nosso dia a dia. E mostra que tem muita profundidade, muito detalhe ainda a ser explorado nessa obra, especialmente nessa tensão entre o legado histórico de séculos e a responsabilidade pessoal hoje. Sem dúvida. E nós não estamos aqui para declarar um lado vencedor dessa discussão, porque ambas as visões são vitais e amparadas por evidências fortíssimas do texto. A conclusão final, como sempre, nós deixamos a cargo do raciocínio e do julgamento de você, nosso ouvinte. Exatamente. O campo está aberto para reflexão. Muito obrigado por estarem conosco em mais um debate profundo. Até a próxima!